TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano da TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sexta-feira, Roberta, bom dia para você, bom dia para você também. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na tela, tvc, correidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial aqui da rede, é claro, tem o nosso WhatsApp. Esse aí é facinho, né? Manda mensagem por lá, pode ser de vídeo, de áudio, de texto, faz a sua reclamação, diz como é que tá a sua região, o DDD é 24, o telefone é o 99248-3167. Manda mensagem por ali, participa com a gente. E hoje o dia está lindo, maravilhoso, amanheceu também bem bonito. Opa, hoje eu fiz imagens da catedral, olha passei só por ali e falei assim, opa, que imagem Dá uma bonita, paradinha ali na uma Keller, paradinha ali na Keller, céu azul, né, no fundo da catedral, né? Realmente. É bonito demais. A nossa cidade é muito bonita, tem pontos turísticos assim muito belos. E aí eu falei assim, vou fazer uma imagem diferente, ficou bem bonita, né? Olha só, Catedral São Pedro de Alcântara no Centro Histórico. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 8 de agosto. A audiência debate responsabilidade dos envolvidos em acidente em parque de diversões de Itaipava. Estado do Rio conquista primeiro lugar em inovação digital no Brasil. Comitiva Fluminense apresenta oportunidades de investimentos no Lead Brasil Índia Fórum. Prefeitura reforça a chamada para recadastramento do aluguel social em Petrópolis. Câmara Municipal de Petrópolis aprova indicação de gratuidade no estacionamento rotativo para doadores de sangue. E Petropolitano tem estudo publicado na capa de uma das principais revistas científicas do mundo. E você vai ver também as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana, agora no Correio Serrano na TV. Chegamos com muita informação para você, a gente vai direto lá com o nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, dessa sexta-feira. Lembrando que o jornal é válido até domingo, porque a nossa edição do final de semana é também, então tem muita coisa por lá, viu? Vamos ali na linha vermelha, dar uma olhadinha rápida no que tem na nossa primeira página, viu? Nota da OAB condena prisão durante processo e defende respeito às prerrogativas da advocacia. Está na página 3, na coluna Magna Vita. E tem mais. Pois é, pressão contra Alexandre de Moraes cresce no Senado, a oposição consegue 41 assinaturas para abrir processo de impeachment, mas Alcolumbre resiste à proposta e ontem, inclusive, em entrevista, ele já disse, não vai ter isso aqui não, Ele viu? falou que não vai rolar, mesmo que tivesse 81 assinaturas. Porque quem senta na cadeira é ele, quem coloca é ele lá para votação, né? Quem dita as pautas. Mas a verdade é que o roteiro é o mesmo, né? Mas enfim. Mas aí a gente volta para a mesma ditadura, né? Ele está lá como presidente e ele não aceita que coloque as pautas, só o que ele quer. Todo mundo né? tem um preço. Pode ser. Mas Brasil e Índia selam nova era de cooperação empresarial, está aqui na nossa fotolegenda. Por quê, gente? Está tendo o fórum Lead Brasil Índia, esse fórum importantíssimo, qual a gente vai falar bastante hoje, o governador, inclusive, está participando também desse fórum, também foi para a Índia lá fechar negócios, trazer investimentos para cá. Por quê? Trump apertou a torneira lá, né? Começou a fechar a torneira e apertar o cerco contra Brasil e Índia agora, né? Ele quer botar taxas em semicondutores, a Apple já está saindo da Índia, fez um investimento bilionário ano passado por conta das taxas, agora o Trump botou mais taxas na Índia e o iPhone vai ser fabricado no EUA. O preço vai lá em cima no futuro.
E aí a Índia e o Brasil falaram, bom, então a gente tem que se aproximar, porque já que ele não quer nada com a gente quer um com o outro. E é isso que vai acontecer. Ah, não quer o café do Brasil, não quer o café da Índia, então a gente vai trocar aqui, ó, entre a gente aqui e com outros países. É o que está acontecendo. Não sei se lá no futuro o isolacionismo vai se prevalecer pelos Estados Unidos ou se a indústria deles vai começar a funcionar dentro do país. Não sei, porque aí eu não tenho bola de cristal, né? Mas o que dizem aí economistas e sábios lá dentro da economia deles, não aqui, tá? Opinião de quem tá lá. Não tá bom, não. Não vai ser produtivo, não. Mas vamos aguardar. Mas, de qualquer forma, esse aqui já era um evento... Sim, programado. Que calhou, já estava programado, que calhou, né? Exatamente. Coincidiu com essa questão do tarifaço dos Estados Unidos. Mas já era uma aproximação já... Esse evento já estava programado, né? Não foi feito assim às pressas por conta do tarifaço. Então, é uma aproximação que... já vem se namorando, há muito tempo, né? E a Índia é uma potência, gente. Quando a gente fala de potência de produção, China e Índia são as maiores hoje do mundo, né? A China, ela tem 1,6 bilhão de pessoas, se eu não estou enganado. A Índia tem 1,3, ou seja, mais de 1/3 da população mundial está nesses dois países. Então, assim, é muita gente, né? Produzindo, comprando. O mercado é muito grande por lá. Então, você perder um mercado desse é muito preocupante. Sim. Pessoal, vamos lá na nossa... Tem muita coisa aqui na nossa primeira página, mas a gente tem muito o que falar hoje. Aqui, posso só falar uma coisinha? Pode, claro. Aqui na primeira página. Gente, quando eu cheguei aqui, o Jorge ficou implicando comigo que eu já vim de Mamãe Noel. Já tá ali preparada aí, ó. Já estava batendo a porta. E aí falaram assim, gente, a Simone ainda nem saiu. Tá aqui, ó. Já tá ali, ó. Já tá aqui. Canta cigarro, ó. Primeira página, o novo show da Simone. Tá vendo? Então já vão se preparando. Então já avisa pro Jonatas lá que daqui a pouco tem música de Natal, viu? Daqui a pouco tem música de Natal com a Simone, né? Não parece não, a gente está no dia 8 de agosto e tá passando muito rápido. Já, daqui a pouquinho, realmente é Natal. Pessoal, temos ali na página 12, no Petropolitano, muita coisa para se falar, falando ali sobre o Crazy Park, audiência, né? Mas a gente vai ter uma reportagem completa falando sobre isso lá no terceiro bloco, a gente vai falar bastante. Nas Petropolitanas, vereador solicitará relatório para a Secretaria de Saúde. A coisa na saúde aqui em Petrópolis está pegando depois dessa semana. Teve vídeos circulando nas redes sociais, né? Assim, vou te dizer, terríveis dentro de dos unidades aqui. Nossa equipe está atrás das informações. E Detran Presente chega a Petrópolis com atendimentos nesse sábado, claro. Tá aí o Detran Presente, a gente também vai falar um pouquinho sobre já. Pois é, e agora a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, porque um estudo de autoria do professor petropolitano Estevão Scudesi foi publicado na capa de uma das principais revistas científicas do mundo, a Aging Cell. A pesquisa investigou em 3D como as mitocôndrias envelhecem e demonstram que exercícios reconstroem essa rede. Olha só que interessante, porque ninguém quer envelhecer. Não, no final das contas, não é à toa, né, que as pessoas que aplicam Botox... quer ficar jovem para sempre. Né, estão assim com os consultórios lotados, porque ninguém quer envelhecer. Não. Quer envelhecer bem, na verdade. Vamos ver então esse estudo. O estudo averiguou como o envelhecimento altera a arquitetura tridimensional das mitocôndrias no músculo. A pesquisa ainda mostrou como a prática regular de exercícios pode reverter esses danos. A revista científica Aging Cell lança 12 edições anuais, com cerca de 360 trabalhos publicados por ano. Apenas um desses trabalhos conquista a capa da edição, que é escolhido por um comitê editorial por relevância científica. O estudo provou que a atividade física impacta não só na saúde do indivíduo como um todo, mas também nas menores partes do corpo, como, por exemplo, as mitocôndrias. De acordo com o professor Estevão Scudesi,
as mitocôndrias são as usinas de energia do músculo e, quando são melhoradas, o impacto na saúde é geral. A gente já esperava que isso ia acontecer pelo tamanho do benefício que o exercício traz em geral, mas poder provar isso e mostrar isso na prática foi muito importante. Segundo Estevão, todo mundo que começa a praticar exercícios físicos já percebe uma melhora na aptidão física, mas o estudo visava descobrir o que acontecia na parte molecular. A nossa pergunta era a nível molecular, quando a gente olha para a célula. O que acontece ali dentro exatamente, especificamente? Bom, acontecem muitas coisas. Uma das coisas que acontecem é a saúde das mitocôndrias, que são essas organelas que compõem uma célula no nosso corpo humano. Essas mitocôndrias elas melhoram o aspecto, o formato, a potência, a saúde delas lá dentro da célula. Apesar de Estevão ser o autor da pesquisa, o estudo é realizado com um grupo grande de pessoas. Eu trabalho com um grupo enorme de pessoas, a gente consegue fazer uma parceria muito grande com o pessoal dos Estados Unidos, aqui do Brasil, e foi um esforço assim, de muita gente para chegar nesse nível. Como o estudo descobriu e provou algo inédito, o resultado foi publicado na capa da revista. Para a gente foi até uma grande surpresa, porque, como eu te falei, são cerca de 40 trabalhos por mês e algo em torno de 300, 400 trabalhos por ano, só que são milhares de trabalhos que são enviados, vários são negados. Dos que são aceitos, cerca de 300. Então, o nosso foi um daqueles 12 principais que estampa a capa do mês de julho. Então, para a gente foi assim, muito importante. Fazer ciência no Brasil é um negócio dificílimo e quando você chega lá, tem que ser realmente ovacionado, principalmente brasileiro, né? Porque muitos saem daqui para outras nações, outros países para fazer ciências, porque aqui realmente o investimento na base de pesquisa é pequeno, tem que ter mais, viu? Muito mais. Agora a gente volta lá. A gente volta a falar de política, de economia, da Índia, porque, pois é, o potencial do Rio de Janeiro em atrair novas empresas foi o tema central da missão internacional da comitiva aí do governador do governo da Índia, perdão, né? Do governo do estado na Índia. Do nosso governo do estado lá na Cláudio Índia, Castro, na Índia. Isso foi na quarta-feira, 6 de agosto, a comitiva carioca se reuniu aí com empresas que são referências global nos setores de energia e saúde para discutir ampliação de investimento e parcerias que geram mais desenvolvimento para o nosso estado. A gente confere agora como é que foi isso. A missão começou com visita a uma empresa global de biotecnologia com forte atuação em diagnósticos clínicos. A empresa atua em mais de 100 países, apoiando cerca de 200 milhões de pacientes por meio de soluções acessíveis e de automoção eficiente para laboratórios de pequeno e médio porte. A empresa já atua no Brasil e está aumentando a oferta de soluções diagnósticas, participando de congressos no Rio de Janeiro e demonstrando interesse em expandir a rede de atendimento e automoção laboratorial no país. A comitiva também se reuniu com um grupo que atua com projetos de energia e infraestrutura em mais de 75 países e possui uma presença estratégica no mercado brasileiro de transmissão de energia e de engenharia, suprimentos e construção. O Rio de Janeiro vem avançando para se consolidar como protagonista na diversificação da matriz energética brasileira e também garantir um futuro sustentável para o estado. Pois é. E ontem, segundo dia da missão internacional do governo do estado na Índia, a comitiva, liderada pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, e do secretário de Comunicação, Igor Marques, representou o governador Cláudio Castro no LEAD Brasil-Índia Fórum. Foram apresentadas oportunidades de investimentos no setor farmacêutico. A comitiva do governo apresentou oportunidades de investimentos no estado do Rio aos executivos da empresa Cipla, uma das gigantes farmacêuticas da Índia. A companhia, que possui ampla atuação internacional, com produtos registrados e comercializados em mais de 80 países, se destaca no desenvolvimento, fabricação e distribuição de mais de 1.500 medicamentos de marca e genéricos. O complexo de biotecnologia em saúde, em construção pela Fiocruz no Rio de Janeiro, vai ter a capacidade de produzir 120 milhões de frascos de vacinas por ano, incluindo vacinas com a tecnologia rMNA. O complexo ainda vai gerar uma grande quantidade de empregos na construção até o período de operação.
Trata-se de um projeto estruturante, prioritário para o governo do Estado e que será o maior centro de produção de vacinas e biofármacos da América Latina, com investimento estimado entre 3,4 e 5 bilhões diretamente do PAC. E tem previsão de gerar cerca de 5 mil empregos diretos durante as fases das obras e mais de 1.500 em sua operação. A indústria farmacêutica fluminense apresenta expressivos resultados na economia nacional. De acordo com a Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, o Parque Industrial do Rio movimenta cerca de 8 bilhões de reais anualmente, representando 11% do mercado nacional. A Fiocruz e o Instituto Vital Brasil, reconhecidos como laboratórios públicos de referência, desempenham papéis fundamentais na produção de medicamentos essenciais e no desenvolvimento de soros e imunobiológicos para o SUS. O Rio de Janeiro é, sim, berço de instituições centenárias como a Fiocruz, que hoje abriga laboratórios farmanguinhos e referência em produção de medicamentos, vacinas, biofármacos e kits diagnósticos com impacto direto na consolidação do SUS. O tema central do diálogo foi o papel de destaque do Rio de Janeiro, que se consolida como um verdadeiro hub estratégico para as indústrias, especialmente no que diz respeito à importação e distribuição. Tem estrutura, né? O Estado tem portos, mais de um agora, né? Portos no Rio ali, a gente sabe que tem um porto aqui embaixo, aqui no Rio de Janeiro, mas tem outros agora, né? Tem o Porto do Açu, lá para a região... Campos, né? Campos, ali perto de Campos, que tem Itaboraí, Campos, né? Tem outro porto lá. Mais abaixo tem outro porto sendo construído agora, que vai sair. Tem a região de Niterói ali também, que tem uma parte do porto. Então, tem estrutura para tem muitas, isso. Como o nosso repórter falou ali, o Rio de Janeiro tem hub em todas as áreas, exatamente. né? E a gente vai falar justamente de inovação digital, Pois porque o governo do estado do Rio lançou o topo do ranking, alcançou o topo do ranking nacional de inovação na oferta de serviços públicos digitais, conquistando o primeiro lugar na categoria mais disputada do Índice de Ofertas de Serviços Públicos Digitais da ABEPTIC, um dos mais importantes instrumentos de avaliação da digitalização no país. Olha que bacana. Vamos conferir como é que foi isso. O anúncio foi feito durante o Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública na quarta-feira em Brasília. Além da liderança na categoria de inovação, o Estado do Rio também se manteve pelo terceiro ano consecutivo entre os 3 primeiros colocados no ranking geral. Em 2021, o Estado do Rio de Janeiro ocupava a 16ª posição no ranking nacional de ofertas de serviços públicos digitais. Com inovações e investimentos em tecnologia, ocupa atualmente o 3º lugar. Hoje, a inteligência artificial já está na saúde, está na educação, está na fazenda. A gente hoje tem os centros integrados de inteligência na saúde. E esse centro, ele hoje está com um processo de pesquisa. Os 3 primeiros anos dele é para entender toda a demanda da nossa rede de saúde. Segundo o governo do Estado, a conquista do prêmio se deve ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Transformação Digital e pelo Proderj, por consolidar o Estado como referência nacional em governo digital e modernização dos serviços públicos. O governo não pode atrapalhar o cidadão. O governo tem que trabalhar para o cidadão. E por isso, é fundamental que a pauta da tecnologia seja voltada para a jornada do cidadão. Entre as inovações lançadas neste período está o aplicativo RJ Digital, que oferece mais de 2.000 serviços públicos de maneira digital. Além disso, a ouvidoria Ouve RJ já realizou mais de 140.000 atendimentos. Outro avanço é o portal de dados abertos, que disponibiliza com acesso fácil, rápido e gratuito dados sobre segurança pública, educação, saúde e assistência social. O Estado também avança com a expansão do programa RJ Digital nos municípios, que já conta com a adesão de cerca de 70% das cidades fluminenses. A iniciativa possibilitou a implantação do Sistema Eletrônico de Informações em vários municípios fluminenses. Excelente, tá vendo? Mas é isso, tem que ser cada vez mais digital
mais rápido, né, os acessos às coisas que a gente precisa. A gente estava falando aqui sobre o aplicativo do Detran, né? Hoje é tão rápido fazer as coisas por ali. Vamos para o intervalo agora? A gente faz um rápido intervalo agora e na volta você vai ver que Estado combate esquema de jogos de azar em operação contra influenciadores. Pois é, o Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o governo do estado, por meio da Polícia Civil, iniciou a Operação Desfortuna ontem para desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online. O objetivo é combater o jogo do tigrinho e similares, além de investigar indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa. As diligências da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro estão sendo realizadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Relatórios de inteligência financeira da delegacia revelaram movimentações bancárias suspeitas, que somadas chegam a 4 bilhões de reais. A operação tem como alvo 15 influenciadores digitais que utilizavam as redes sociais para divulgar os jogos. As investigações foram conduzidas em parceria com o Gabinete de Recuperação de Ativos e com o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. Os agentes apontaram que os investigados faziam promessas enganosas de lucros fáceis para atrair seguidores, divulgando plataformas de apostas que são
proibidas no Brasil. Os influenciadores ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, com carros de alto padrão, viagens internacionais e imóveis caros, um estilo de vida incompatível com a renda declarada. A Polícia Civil também identificou indícios de que os investigados integram uma organização criminosa com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. Essa estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, configurando o crime de lavagem de dinheiro. A investigação identificou ainda conexões entre alguns dos envolvidos e indivíduos com antecedentes ligados ao crime organizado, o que aumentou a complexidade do caso. Agora, olha só, vamos vir aqui na aberta para tratar desse tema, porque o deputado federal Hugo Leal cobrou formalmente ao INSS a suspensão imediata das perícias periódicas aplicadas a pessoas com transtorno do espectro autista e outras condições permanentes. Por quê? Porque já tem uma lei que prevê que não precisa disso, que é uma lei que já protege essas pessoas. É uma lei aí do número 15.157, que é de 2025. A gente vai conferir a reportagem agora sobre isso. A legislação foi sancionada em julho deste ano e determina que beneficiários com transtorno do espectro autista e com incapacidades irreversíveis sejam dispensados de perícias periódicas. Apesar disso, segundo o deputado federal Hugo Leal, continuam sendo registradas convocações para novas perícias. Olha, nós já aprovamos a lei, já está positivado o texto. Nós queremos essa cobrança, não pode fazer isso por aumentar ainda mais o sofrimento dessas famílias. Mesmo com a nova lei em vigor, famílias atípicas ainda enfrentam esse tipo de pressão, que, segundo o parlamentar, fere a lei e agrava ainda mais o sofrimento dessas famílias. O deputado alertou ainda que, caso o Instituto Nacional do Seguro Social não tome providências imediatas, será necessário aplicar medidas legais para assegurar o cumprimento da norma. Caso não haja esse respeito, nós teremos que utilizar todos os outros instrumentos, não só os instrumentos legais, mas os judiciais, para poder acabar com essa prática. Começamos agora mais um Correio Esportivo, momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição, vamos focar na Copa do Brasil. E a gente começa falando do Flamengo, que foi eliminado para o Atlético Mineiro nesta quarta-feira. Na semana passada, o time mineiro venceu o primeiro jogo no Maracanã, por 1-0. Na volta, o time carioca venceu também por 1-0. Dessa forma, o jogo foi para os pênaltis. Samuel Lino e Wallace Ian, pelo Flamengo, perderam as suas cobranças. E Everson, goleiro do Atlético Mineiro, cobrou o pênalti decisivo e classificou o Galo para as quartas de final. Mariana, Flamengo jogou muito bem esse segundo jogo, mas eu acho que o jogo da ida, que o Flamengo tinha obrigação de ganhar por jogar em casa, tem um time melhor, tudo que a gente sempre fala do Flamengo contra os outros adversários, tinha que ter prevalecido. O Flamengo perdeu em casa e foi crucial para essa eliminação. Assim como o Atlético Mineiro também não fez o dever de casa de vencer em casa, os times fizeram ao contrário, né? Um venceu fora de casa e o outro venceu também fora de casa. O jogo foi um jogo bom. Várias chances do Flamengo, várias chances do Galo, chutes de fora de área, bastante chutes fora de área. Mas a partida foi para os pênaltis, foi um golaço do Cebolinha, quase que ele fez outro, quase que o Flamengo consegue passar, mas foi para os pênaltis e aí... Aí a gente tem que entrar naquele mérito de que o Wallace Ian não deveria ter batido, muito menos o pênalti decisivo. Não pela qualidade, é um jogador muito novo, tem uma carreira longa aí pela frente. Mostrou muito bom no Mundial de Clubes. Exatamente. Ele não estava com a cabeça, ele estava com a cabeça mais para provocar, para fazer qualquer coisa, menos bater um pênalti. Tinha muitos outros jogadores que poderiam bater, até o Léo Pereira, Léo Ortiz, que os outros três ali do Flamengo, o Arrascaeta e o Jorginho, bateram muito bem. O Jorginho e o Arrascaeta, é claro, tinham que ter batido, são exímios cobradores de pênalti. Mas assim, Samuel Lino, eu falei com a minha família que estava assistindo o jogo, que não deveria ter batido também. Muita pressão, chegou frio no jogo. Né, exatamente, muita pressão, tanto pela contratação. E não estava fazendo um jogo tão bom, para mim não deveria nem ter entrado no lugar do Cebolinha.
O Cebolinha que estava fazendo uma partida excelente. Inclusive impressionante porque fazia tempo que não jogava bem. Estava querendo que ele saísse e agora ele entrou e... Tanto por conta de lesão, não se adaptou tanto ao Felipe Luiz, igual estava jogando com o Tite, que estava fazendo uma temporada muito boa até o Tite sair, se machucou e estava muito bem no jogo. Depois o Felipe Luiz também falhou na minha visão em mexer, tirou o Plata e deixou o Arrascaeta, entrou com o Arrascaeta e o Saúl, deixou um meio de campo na teoria que era para ficar mais cheio e o Galo foi muito melhor. Segundo tempo ali o Galo conseguiu se achar um pouco mais no campo, conseguiu anular um pouco mais o Flamengo, que estava jogando muito no primeiro tempo, e aí conseguiu levar para os pênaltis. E o Flamengo começou, defendeu, né? O Rossi defendeu uma penalidade primeiro, então a galera do Flamengo estava achando que ia dar, né? Porque quando defendeu o primeiro pênalti, falou, ó, talvez. E aí o Everson, gigante, cobrador de pênalti. Cobrador também. Cobrador também, né? Ele fez o gol que classificou o Galo, enfim, ele foi assim, acho que ele é a classificação do Galo. Ele defendeu 2 penalidades e depois fez a dele. Exatamente. Estava falando com meu pai sempre fala que quando tem disputa de pênalti, que quem erra o primeiro sempre sai vencedor. E na última vez que ele tinha falado isso, o Flamengo tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ele falou e dessa vez o Flamengo que defendeu o primeiro. Exatamente. Mas assim, foi um ótimo jogo e agora fica uma pressão a mais na minha visão, porque o Flamengo, claro, tava claro que tinha uma prioridade na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, e agora a pressão só vai aumentar. Mas o Flamengo tá bem nas 2 competições. Isso. Tá na primeira colocação no Brasileirão. Com um jogo a menos. Então assim, dá pra tentar alguma coisa ainda esse ano. Tem bons jogadores, fez boas contratações agora na janela do meio de ano, então ainda dá. Com certeza. Agora, um carioca quem venceu foi o Fluminense. O tricolor eliminou o Internacional da Copa do Brasil após um empate por 1-1 na noite de quarta-feira no Maracanã. Canóbio abriu o placar para o Fluminense, enquanto Alan Patrick deixou tudo igual. O Colorado até ensaiou uma reação, mas não conseguiu o gol para levar a decisão para os pênaltis. Como havia vencido a ida por 2-1 em Porto Alegre, o clube carioca avançou. Toledo, o jogo de ontem assim foi para testar o coração de quem torce para o Fluminense, porque foi um jogo, no primeiro tempo, muito abaixo das 2 equipes, não foi um bom jogo no segundo tempo. O Fluminense já abriu o placar aos segundos ali, 30 segundos, o Everaldo roubou a bola ali na saída. Um erro que, como que a gente pode falar, um erro que não pode acontecer em um jogo de noite de Copa, exato, não tem como, qualquer coisa ali pode ser crucial, como foi. O Everaldo chutou pro Canóbio, o Canóbio fez o gol logo no iniciozinho. O Fluminense começou a se segurar mais ainda do que estava segurando no primeiro tempo. Quase tomou um empate, quase foi para os pênaltis. O Inter teve várias chances, desperdiçou várias chances, assim como em 2023, quando o Fluminense também eliminou o Inter, só que pela Libertadores. E aí o Fluminense se segurou no final do jogo, assim, foi muito ataque do Inter e defesa do Fluminense, mas como o Renato Gaúcho diz, o Fluminense também tem que saber sofrer. Exatamente. E dá para observar uma certa paternidade aí do Fluminense com o Internacional. São 4 classificações para o Fluminense contra o Inter. Foi na Libertadores de 2012, na Primeira Liga de 2016, na Libertadores de 2023 e agora na Copa do Brasil. Ou seja, o Fluminense é com certeza muito soberano contra o Internacional. Na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino por 1-0 nesta quarta-feira e se classificou para a próxima fase da competição. Depois de vencer o jogo da ida por 2-0, o Glorioso voltou a vencer o Clube Paulista fora de casa, desta vez pelo placar mínimo. Jefferson Savarino foi o autor do gol da equipe carioca. Mariana, foi um jogo assim cansativo. O Botafogo já tinha uma vantagem e se aproveitou. Exato, sim, mas o Bragantino fez um bom início de primeiro tempo, teve várias chances ali, mas o Botafogo é superior ao Bragantino, mas o Bragantino esse ano também tá muito bem. Ano passado estava para cair e esse ano melhorou 100% comparado ao ano passado, mas o Botafogo conseguiu, né, teve um gol do Bragantino anulado, foi um golaço, inclusive. Foi anulado, e depois o Botafogo, acho que foi o Danilo, né, que deu um passe. E aí o Savarino, camisa 10 do Botafogo, recebeu homenagem nos últimos jogos e agora fez o gol. Desde abril sem fazer um gol e, assim, o Savarino é um jogador muito importante para o Botafogo e é um dos melhores jogadores do time.
E agora o Botafogo encaminhou essa classificação de forma muito tranquila, venceu os 2 jogos. O primeiro jogo, inclusive, jogou muito bem com um golaço do Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo. Exato. E agora classificou e tem chances de avançar bem mais ainda na competição. Detalhe que o Botafogo não tomou gol do Bragantino. Tanto na ida quanto na volta, o Botafogo conseguiu se defender bem, porque o Bragantino tem bons atacantes, teve boas chances. Nos 2 jogos eles tiveram boas chances, mas a defesa do Botafogo foi superior, eles não tomaram gol. O Botafogo conseguiu se classificar, uma classificação tranquila, agora vai para as quartas de final, enfim, vai caminhando. Tá com um bom elenco também esse ano de novo, fez boas contratações, assim como o Flamengo fez boas contratações, e agora tem chance, né, de avançar e ir avançando. E assim, tá bem constante no Campeonato Brasileiro e em jogos eliminatórios, assim, competições eliminatórias, às vezes essa constância não é tão precisa. O Botafogo, assim, pode ter muita chance de avançar. Exatamente. E não foram só os cariocas que jogaram pela Copa do Brasil. Mariana, foram bons jogos ainda. A gente teve Palmeiras e... O derby, né? Exatamente, um clássico. E o Corinthians ganhou do Palmeiras fora de casa e se classificou. Dentro de casa também, né? Exatamente, ganhou os 2 jogos. Os 2 jogos. Absurdo, pode-se assim, dizer. Eu não esperava tanto. O Palmeiras, assim, era o favorito para a partida. Eu falei até com o Hugo na outra edição, que o Palmeiras era favorito, mas em clássico a gente não pode dar muito pitaco, porque qualquer coisa pode acontecer, exato. E o Palmeiras não fez uma boa partida, teve expulsão, foi um jogo bem quente, assim, bem clássico mesmo. E o Corinthians conseguiu se classificar, assim, a torcida deve estar muito feliz, porque não estava esperando esse resultado. E a gente teve Bahia e Retrô, Bahia se classificou também, venceu o primeiro jogo, exatamente. E a gente teve outro jogo muito bom, que foi São Paulo e Atlético Paranaense, de forma também surpreendente. O Atlético Paranaense empatou e se classificou nos pênaltis. Os pênaltis, 3-0. O São Paulo errou todas as cobranças de pênalti. Preocupante, né? Porque pênalti, assim, logo os 3, começa errando e depois não tem jeito, né? O mental pesa muito nos pênaltis e aí não deu pro São Paulo. E olha, o único carioca que a gente não comentou é o Vasco, que ainda vai jogar. E o único carioca que ainda não jogou foi o Vasco, que enfrenta o CSA em São Januário nesta quinta-feira. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0. Mariana, o Vasco teve uma semana, assim, conturbada. Exato. Teve aquele lance do sequestro do presidente, o Pedrinho. Um negócio muito sério, que, claro, extrapola os limites do futebol. E a gente, é claro, espera que a situação seja resolvida logo. Mas agora falando do jogo, o jogo que ainda vai acontecer, no caso, o Vasco joga contra o CSA, tem que ganhar e vai resolver. Vai jogar dentro de casa, exatamente. Primeiro jogo tinha que ter ganhado, foi um 0-0, assim, bem ruim. Bem ruim. E quais as suas expectativas? Olha, a obrigação do Vasco é vencer, mas pelo primeiro jogo vai ser um jogo bem, assim, disputado. Eu acho que o CSA não tá pra brincadeira, por mais que seja um time inferior aos times da Série A, assim... Pode beliscar uma Exato. Assim, pode, às vezes vai para os pênaltis e aí pode acontecer igual com o São Paulo, que aí venceu o Atlético. Assim como pode fazer gol durante a partida, mas o Vasco tem a obrigação de vencer, tá jogando em casa, em São Januário, com o apoio da torcida. Tem obrigação, exato, tem a obrigação. E lá em São Januário eles são muito fortes. Quando junta torcida e time, eles são muito fortes. Exatamente. E, gente, a gente tem que encerrar mais uma edição daqui do Correio Esportivo. E, é claro, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. Até lá. Ei, nossos craques do esporte aí, hoje com a Mariana ali, né, e o Toledo, falando um pouquinho do que aconteceu no quadro esportivo aqui. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que a Prefeitura de Petrópolis reforça recadastramento do aluguel social. Pois é, você vai ver também que Petropolitano tem estudo publicado. Opa, essa já foi, a gente já falou dele. Correio Serrano volta já, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas
e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do Governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, a Prefeitura de Petrópolis está reforçando chamada para que beneficiários do aluguel social do Estado façam o recadastramento anual obrigatório até o dia 1º de agosto. Apenas 64% aí dos beneficiários compareceram na data correta. O procedimento é realizado no Centro de Cultura Raul de Leone e segue até outubro. Nossa equipe esteve no local na última quarta-feira e encontrou pouca movimentação. No total, 2.574 beneficiários precisam fazer o recadastramento do aluguel social em Petrópolis. Desse total, 638 deveriam ter comparecido até a última semana. No entanto, 230 deixaram de apresentar a documentação exigida para a manutenção do benefício. Além das 408 pessoas que compareceram na data agendada, outras 81 decidiram se antecipar e já procuraram um atendimento no Centro de Cultura. Enquanto a nossa equipe estava no local, poucas pessoas procuraram um espaço para realizar o processo. É de suma importância que todos compareçam no local indicado em nossas redes sociais. É importante que você compareça com os documentos para que não precise retornar. Então, você acessando as nossas redes sociais, lá tem a listagem de todos os documentos e assim você pode comparecer e fazer de uma só vez esse recadastramento. O recadastramento feito neste momento é para quem recebe R$ 800 do Estado, com complemento de até R$ 200 feito pelo município depois das chuvas de 2022. Além disso, quem tem o benefício de R$ 500 também pelo Estado, nos casos de pessoas atingidas por chuvas, como as de 2011, 2013 e 2020, também podem se recadastrar. Lembrando que tem a data e é importante que a gente cumpra essa data para que o Estado já tenha os seus documentos e faça dessa forma a sua renovação.
Para o processo de recadastramento, é necessária a documentação original de todos os membros da família que residem na casa, como RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento. Além disso, é preciso do comprovante de residência do imóvel interditado e da residência atual. É necessário também o contrato de locação com a firma reconhecida, o laudo de interdição ou de destruição do imóvel atingido durante a tragédia. O beneficiário deve estar com o cadastro único atualizado para fazer o recadastramento do aluguel social. Temos vários funcionários lá realizando essa renovação para que não tenha fila e que você seja atendido e acolhido da melhor forma possível. A listagem com os nomes, datas e horários para o comparecimento está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br. E agora a gente fala da audiência que foi realizada ontem na 4ª Vara Civil de Petrópolis, onde foi debatida a responsabilidade dos envolvidos no acidente ocorrido na atração Expresso do Amor, no Crazy Park, que estava instalado no Parque Municipal, lá em Itaipava, na ocasião da Expo. Lembra a exposição agropecuária? A Expo? Pois é, tinha um parque lá e infelizmente teve um acidente que o rapaz veio a falecer. Esse acidente aconteceu na madrugada do dia 3 de maio e esse jovem morreu e 2 mulheres ficaram feridas. A sessão foi realizada após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, instaurar um inquérito para averiguar as condições de funcionamento do parque de diversões Crazy Park, além de uma eventual responsabilização do estabelecimento, do município de Petrópolis e do Corpo de Bombeiros por dano coletivo aos consumidores. A decisão sobre o caso ainda não foi proferida. A ação da MPRJ se deu após o acidente que matou um jovem de 19 anos na atração chamada de Expresso do Amor do Crazy Park, que estava instalado no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti durante a Expo Petrópolis. Na ocasião, outras 2 mulheres ficaram feridas. Na audiência, também foi discutido que em 8 de maio, dias depois do acidente, a Guarda Civil Municipal avistou 2 pessoas tentando acessar o parque, que já estava interditado. Ambos foram encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia, onde um deles, ao ser questionado, informou ser engenheiro mecânico do Crazy Park e que faria a perícia do local. Ainda na audiência, a defesa do Crazy Park ressaltou que, desde o primeiro momento, se preocupou em atender as famílias das vítimas. Em entrevista à TV Correio da Manhã, o advogado Juliano Vettori informou que o acordo com a família da vítima já está em fase final. A família da vítima, do João Vitor, que se envolveu aí com óbito nesse incidente, já estamos em fase final, já praticamente minutando o acordo para esse reparo aí da família, tá bom? Então essa é a posição da defesa, é a posição séria, honesta do Parque de Diversões. Outro fato debatido na audiência foi a não realização de vistoria antes do início do funcionamento do parque de diversões por parte do Corpo de Bombeiros. Mas o tenente-coronel Hugenin, do 15º Grupamento de Bombeiros Militar, esclareceu na audiência que não é obrigatória a vistoria prévia em eventos temporários. Não sendo obrigatória a realização de vistoria previamente para a emissão de documentos. Outro ponto central da audiência foi a informação de que a Polícia Civil já concluiu a perícia técnica no brinquedo. De acordo com o delegado Vitor Maranhão, o equipamento apresentava falhas graves de segurança, como a ausência de sistema de trava dupla e facilidade de acesso dos usuários à alavanca da trava, o que poderia comprometer a segurança dos usuários. Também estiveram presentes representantes da Defesa do Crazy Park, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, além do secretário de Ordem e Segurança Pública, Marcelo Chitão. Que coisa, né, do Crazy Park aí. Infelizmente a vida não vai voltar, as pessoas que foram machucadas também não vão ser aí, não vão ficar na memória, né, não vai apagar esse acidente da memória. Mas a gente vai mudar de assunto. Vai para traz um assunto também controverso para aqui para Petrópolis, porque os bares na rua Nelson de Saerpe, no centro de Petrópolis, aquela rua antiga João Pessoa,
que sai lá do centro da Rua do Imperador Isso. e vai até a Praça da Liberdade. Exato. Ali é Nelson de Saerpe, aquela rua que tem concentração de bares, Isso. tem shopping também. Pois é, os bares dali passam a fechar às 7 horas da noite a partir de hoje. A decisão é da 2ª Vara Civil e manterá o padrão em todas as semanas ao longo de 3 meses. Foi um acordo que foi feito, um acordo judicial, e quem traz todas as informações sobre esse imbróglio é a nossa repórter Ana Bia, que vai falar com a gente agora nesse momento. Bom dia, Ana Bia. Quais informações você tem para a gente sobre esse assunto? Bom dia, Ana. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Pois é, após denúncias de moradores ali da região, o caso foi discutido na 2ª Vara Civil de Petrópolis. E na última quarta-feira foi homologado um acordo que determina o fechamento dos bares ali da Rua Nelson de Saerpe às 19 horas, 7 da noite, nas sextas-feiras. De domingo a quinta, o atendimento ao público poderá o atendimento ao público externo poderá ocorrer até às 10, com possibilidade de funcionamento interno até às 11, mas isso só de domingo a quinta. O documento afirma que as medidas terão validade de 3 meses e após esse período o juiz da vara, o Adriano Loureiro, marcará uma nova audiência para analisar os impactos e avaliar se houve ou não a mitigação dos danos causados e destacados pelos moradores da região. A ação é movida pelo Ministério Público do Estado do Rio desde 2010 e na petição inicial há relatos de problemas como poluição sonora e perturbação do sossego na região. A gente aguarda aí um posicionamento da Prefeitura e também do Sindicato de Turismo e Comércio, porque isso vai impactar não só na vida dos jovens, mas também no funcionamento do comércio aqui da cidade. A gente vai continuar, então, observando e analisando esse caso. Jorge e Roberta, de volta com vocês. Obrigado, Ana Bia, Obrigada, pelas informações. Ana Bia. Mas, realmente, quem mora ali, infelizmente, quem mora ali passa um perrengue, porque os jovens extrapolam, não é isso, Ana Bia? E aí teve que ter um acordo, a justiça tem que resolver essa pendenga, né? E aí, de um lado, tem os bares e restaurantes que são prejudicados, porque o horário que eles deveriam estar começando a abrir... Ter dinheiro, né? Entrar ali o movimento. Têm que fechar, mas também tem que ver o lado da população que mora ali realmente. Fica muita baderna, muita baderna. Obrigada, Ana Bia, pelas informações. Bom trabalho. E agora a gente vai para a nossa previsão do tempo. Olha, gente, eu já adianto que aqui na região serrana tem previsão de chuva para esta sexta-feira. Em Nova Friburgo, o dia será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite pode ter algumas pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia será parecido, também com sol e aumento de nuvens pela manhã e com possibilidade de chuvas para a tarde e também à noite. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão é a mesma que em Teresópolis, inclusive na variação de temperaturas. A sexta-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Já em Paraíba do Sul, no centro-sul do estado, é a única cidade aqui da nossa região de cobertura que não tem previsão de chuva. Lá o dia será de sol com algumas nuvens durante todo o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. E para finalizar a nossa amada previsão para sexta-feira, em Três Rios, o dia será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Também vão ter pancadas de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus. Chegando mais uma sexta-feira e vamos conferir as programações para este fim de semana.
Começamos aqui por Petrópolis, que terá uma vasta programação para este fim de semana de Dia dos Pais. O Teatro Imperial em Petrópolis conta com várias apresentações culturais. Nesta sexta-feira, o palco do teatro recebe a Companhia Movimento e Arte com a apresentação Essência. O espetáculo terá início às 8 horas da noite. Já no sábado, o mesmo local recebe um espetáculo aclamado e esperado pelo público, o Mágico de Oz. Com direção de Fred Mota, o espetáculo está marcado para começar às 3 horas da tarde. E no domingo, o Teatro Imperial também vai receber a turnê de despedida do Histórias do Porchat, com Fábio Porchat. Com uma sessão extra, o espetáculo estará no teatro às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde e 7h30 da noite. Todos os ingressos para esses espetáculos no Teatro Imperial podem ser obtidos no site ingressodigital.com ou na bilheteria do próprio teatro. E neste sábado, a Praça do Sol do Shopping Vilarejo, em Itaipava, será tomada pelos aromas e sabores de cervejas artesanais aqui da cidade. O evento Guapa Convida acontece do meio-dia às 7 horas da noite, com entrada gratuita e programação pensada para celebrar o encontro entre gerações. Além das promoções especiais para pais e filhos, a tarde também será embalada pela apresentação da banda Santo de Casa, que sobe ao palco às 3h30 da tarde, com um repertório repleto de clássicos do rock. Ou seja, se o seu pai curte esse estilo musical, é o lugar perfeito. Para os pequenos, o espaço também será de festa. Pula-pula e piscina de bolinhas estarão disponíveis gratuitamente, garantindo diversão para todas as idades. E olha, gente, para quem gosta de ler, o livro Os Planetas Melody será lançado com contação de história e oficina de desenho também em Itaipava. A história, escrita na infância por Laura Baltar, vira livro e chega ao público neste sábado na Praça da Lua, no Shopping Vilarejo. A programação vai das 3 horas da tarde às 6 horas da noite e inclui uma roda de leitura com contação de histórias às 4 horas e a partir das 4h30 uma oficina de desenho com a ilustradora Natália Baltar, a irmã da autora. A 13ª edição da Mostra de Teatro de Petrópolis começou na quarta-feira no Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura Raul de Leone. O evento recebe financiamento da Política Nacional Aldir Blanc e conta com 10 produções da cidade, além de 2 outras convidadas. São ao todo 10 apresentações que acontecem até o dia 17. Os espetáculos são gratuitos. Na sexta-feira, às 7h30 da noite, o espaço recebe o Multidão Fantasma, de Renan Miranda e Gabriel Cândido. No sábado, às 11 horas da manhã, recebe o Resta 1, com Funil e Mortandela. E às 7h30 da noite, Jorge, o Santo Guerreiro, da Satura Companhia de Teatro. E no domingo, às 5 horas da tarde, Lola, a Máquina do Tempo, do grupo teatral Histeria. A literatura ganha novos contornos nesta apresentação no Centro Cultural Sesc Quitandinha. O Beijo que Vós me Nordestes é uma apresentação literária que destaca a produção cultural do Nordeste brasileiro, a partir de um formato dinâmico que estimula a participação da plateia com os artistas. Realizado pelo coletivo 3 na Roda, a atração tem a participação de 2 atores e uma musicista, além de um intérprete de Libras. O Beijo que Vós me Nordestes acontece no sábado às 8 horas da noite, no Café Concerto, no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Agora, se você prefere algo mais calmo, o Cinemax Mercado Estação iniciou na quinta-feira, dia 7 de agosto, a nova programação e os grandes destaques ficam por conta das estreias A Hora do Mal e Drácula, uma história de amor eterno, que prometem envolver o público com suspense, terror e drama. Enquanto isso, os campeões de bilheteria Quarteto Fantástico Primeiros Passos, Jurassic World Recomeço e Superman continuam em cartaz para quem ainda não conferiu ou deseja rever esses sucessos nas telonas. E para garantir os ingressos, é só acessar o site cinemax.com.br. E agora, olha, para quem gosta de festa em igreja, a paróquia São Jorge, localizada no bairro Independência, aqui em Petrópolis, abre as portas para a tradicional festa Arraiá de São Jorge, que acontece no sábado e domingo, dias 9 e 10 de agosto. O evento está programado para animar os moradores da comunidade, trazendo uma programação repleta de comidas típicas e muita música, quadrilhas e brincadeiras. E por fim, para quem gosta de esporte,
o Vasco da Gama e Chapecoense se enfrentam neste sábado e iniciam um confronto pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. A bola rola às 5h30 da tarde no ginásio Pedrão, em Teresópolis. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão e tem o apoio da Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A entrada é franca. E essa foi a agenda cultural desta semana. Até a próxima! Pessoal, tá aí então todos os eventos para o final de semana, terminamos a nossa edição e, é claro, amanhã tem o nosso resumo da semana aqui na tela da TVC. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.